Boa noite, meu nome é Yara Leal. Eu fui convidada para falar um pouco sobre a vida de Santa Teresinha e um pouco do que a Santa Teresinha é na minha vida e o que ela fez para mim na minha vida. Santa Teresinha, ela disse uma frase assim: "Não quero ser santa pela metade, escolho tudo." Ela queria ser santa inteira. A santa que hoje eu venho falar nasceu em Alençon, uma cidade pequena da França, em 1873 e morreu no ano de 1897. Santa Teresinha não só descobriu que no coração da igreja sua vocação era o amor, como também sabia que o seu coração e os de todos nós era amor. Ela dizia que o coração foi feito para amar. Desde muito pequena, a menina conviveu com perdas e conheceu a fé através dos olhos de seu pai, Luiz Martim, que sonhou em ser monge antes de se casar. De uma família grande, mas todos muito doentes, Teresa viu seus irmãos homens todos falecerem. Perdeu sua mãe aos 4 anos de idade e desde então buscou no colo de sua irmã Paulina o carinho materno que não pôde ter durante sua infância. Nascida de uma família modesta e temente a Deus, seus pais, Luiz e Zélia, tiveram 8 filhos antes da caçula Teresa, restando então em vida as 4 irmãs de da Santa Teresinha, Maria, Paulina, Leônia e Celina. Numa tarde, a família toda estava como de costume no jardim de sua casa, lendo e fazendo uma espécie de piquenique. E a Teresa estava brincando perto do lago e de repente ela veio correndo até sua mãe e disse: "Mamãe, eu gostaria que a senhora morresse." Sua mãe a observou e o seu pai espantado disse: "Minha rainha, que besteira é essa? Não fale isso para sua mãe." Suas irmãs voltaram o olhar para ela, aguardando uma resposta para tal comentário. E Teresa, com toda simplicidade, disse que queria que a mãe dela fosse para o céu, porque o céu era lindo. A sua mãe já havia lhe contado várias histórias lindas sobre o céu. E porque lá no céu só iria as pessoas após a morte, e que todas as pessoas boas iriam para o céu. Com apenas 6 anos de idade, após a catequese para a primeira comunhão, realizada por sua irmã Paulina, se encantou profundamente pela figura do menino Jesus. E viu-se esse amor crescer cada dia mais. Esse amor crescia abundantemente em seu coração. Anos mais tarde, ao falar sobre o assunto, Santa Teresinha afirmava muito amar o menino Jesus. Santa Teresinha não gostava de ir à escola devido ao egoísmo que via e sentia na presença de suas colegas. E por ser interessada na vida religiosa, ela se sentia deslocada diante delas. Na escola, ela era a única da sala que levantava a mão todas as vezes que a madre fazia perguntas. Também era a única a responder todas as perguntas que a madre fazia, deixando assim suas colegas irritadas, pois elas diziam que a Teresinha tinha problemas e se ela não tinha vergonha de ser como ela era. Diante disso, Teresinha ficou muito chateada, ficou muito triste, e implorou a seu pai para não ir mais à escola e disse a ele que sua irmã Paulina ajudaria nas tarefas escolares e, com muito custo, ela convenceu seu pai a deixar sua irmã ser sua orientadora em casa. Mas o destino de Paulina não era esse, e nem de assumir o posto matriarcal e cuidar das suas irmãs. Deus tinha um plano maior em sua vida e por isso, mais uma vez, Teresinha se sentiu só ao ver a irmã partir para o Carmelo, com o chamado de se tornar monja. A tristeza foi tamanha que a garota ficou vulnerável às doenças
e essas a pegaram de tal forma que o pai de Teresa não acreditava mais em sua salvação. Teresa ardia em febre, delirava noites e noites. Os médicos já não haviam mais o que fazer por ela, porque todo o medicamento dado não fazia efeito. As suas irmãs, muito preocupadas, já imaginavam perder mais um membro da sua família. Mas um dia, a pequena sentiu um chamar vindo da imagem da Imaculada Conceição de Maria, que suas irmãs levaram ao quarto, onde ela se encontrava em estado febril e muito agitada. E de repente Teresa levantou subitamente e ficou então a encará-la. Para sua surpresa, a Virgem sorriu para ela. Neste instante, repleto de susto, mistério e alegria, a garota simplesmente ficou curada na frente de todos que haviam ido socorrê-la ao ouvirem seus gritos de felicidade e espanto. Foi assim que, mesmo em idade tão jovem, ela soube que era nos braços da mãe que ela encontraria conforto que necessitava e decidiu então assim seguir como Paulina o caminho da fé. Todos admiravam sua coragem, dedicação e amor a Deus. Ela acreditava na simplicidade da vida e, por isso, além de se casar com a fé, também fez votos de pobreza. Sua vida foi toda edificada na fé cristã e ela não precisou nem de influências para que seguisse por esse caminho. Foi Nossa Senhora que tocou diretamente seu coração através de um milagre. Ela possuía apenas 14 anos e, pelas regras da igreja, não poderia fazer parte da Ordem das Carmelitas Descalças. Então Teresinha não desistiu e, com muita audácia, depois de percorrer vários caminhos, procurar vários padres, foi perguntar para o Papa Leão XIII se ele poderia dar permissão para que ela seguisse na sua vontade. E o mesmo disse que era para ela fazer o que os padres da comunidade dela orientavam. E ela então entrou num tremendo desespero, porque ela já havia feito isto, ido aos superiores deles, e a resposta havia sido para esperar a idade certa. Ela não obteve uma resposta. Ela não obteve a resposta positiva que ela gostaria de obter. Depois de escutar o relato e sentir que aquela criança que havia adentrado dentro daquela sala cristã onde estava reunido o Papa Leão XIII, ele a ouviu e ali ele viu um sentimento puro e verdadeiro. E depois de algum tempo, ele disse para ela que quando ela inteirasse os 15 anos, ela poderia entrar no Carmelo. Passou-se um ano e chegou a carta para ela, concedendo a entrada. Em 1888, que ela já se iniciou no Carmelo com o nome de Teresa do Menino Jesus. Sua entrada no Carmelo foi um mar de emoções. E, ao mesmo tempo, ela estava com o coração cheio de amor, paz e tranquilidade. Lá no Carmelo, ela encontrou a sua irmã Paulina, a quem, após a morte da sua mãe, ajudou ela na sua educação e na sua orientação escolar. Mas também ela encontrou uma irmã que pegava muito no pé dela, era a irmã Agostina. A partir daí, Teresinha percebeu que tudo o que ela fazia não era bem visto pela sua irmã. A irmã não conseguia compreender o olhar carinhoso e de compaixão que ela sempre a olhava. E um dia a mesma perguntou por que ela olhava sempre com um sorriso no rosto. A irmã Agostina, ela fazia a Santa Teresinha sentir sempre dificuldade nas tarefas. Ela jogava água no seu rosto e Santa Teresinha não reclamava momento algum.
Santa Teresinha varria as folhas, ela voltava as folhas tudo de novo, e Santa Teresinha, com o olhar no rosto, varria tudo de novo e mostrava-se sempre contente e um sorriso no rosto. Então, irmã Agostina tentava compreender porque tudo que ela fazia, Teresinha não replicava a ela. E Teresinha, no momento, lembrou de todas as humilhações que esta irmã a fez passar, porque a irmã perguntou para ela: por que que você sempre olha para mim com esse olhar doce? Teresinha, por um momento, parou, a olhou e começou a sorrir com suas lembranças. E não tinha nenhum tipo de sentimento ruim por ela, mas sim de gratidão. Passaram-se dias e cada amanhecer era uma alegria para ela. Depois de algum tempo, Teresinha começou a sentir fraqueza e tinha uma tosse que não a deixava em paz. E o tempo foi passando e ela não pediu ajuda a ninguém. As suas irmãs não perceberam e nem suas colegas do Carmelo deram atenção ao que se passava com ela. Não porque não se importavam com a Teresinha, mas porque não achava que aquela tosse era uma tosse de uma doença tão grave. Teresa então continuou suas atividades normais todos os dias, até escutar um relato de uma das irmãs como ela teria perdido seus pais, muito nova. Santa Teresinha, por um momento, teve dúvidas sobre o qual real desejo de ser uma carmelita. Ela teve muito medo e ela teve dúvida e pediu então para conversar com a Madre Superiora. A madre, com muito carinho, a recebeu para uma conversa e quis saber o motivo pelo qual ela desejava sair do Carmelo. Então Teresinha relatou que ela precisava voltar para o mundo, precisava ficar junto dos seus pais, porque ela descobriu que não tinha a vocação a ser carmelita, e toda tarefa que era dada a ela, ela fracassava. Então a madre carinhosamente soltou um sorriso e disse a ela: minha filha. A madre, por um momento, parou, observou e disse que Deus não havia conduzido ela até ali para tirar sua vocação. A madre pegou em sua mão e lembrou ela que no dia seguinte era o dia de seus votos perpétuos, e a perguntou se ela estava feliz no Carmelo e deixou claro que se ela realmente sentisse vontade, ela poderia sair. Então Teresinha respondeu que, a, que havia que via a vida difícil, mas que no Carmelo o coração dela havia se expandido, que no Carmelo ela aprendeu a dar valor a pequenos detalhes. Ela aprendeu a sentir a brisa, a ver as flores, o canto dos pássaros de uma forma diferente. E com um sorriso de satisfação e leveza na alma, descobriu que não precisava crescer, que precisava ser cada vez menor e cada vez mais fraca. Então, no dia seguinte, ela confirmou seus votos. A partir daí, todos os gestos e sacrifícios, do menor ao maior, ela oferecia a Deus pela salvação das almas e na intenção da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face esteve como criança para o Pai, livre, igual a um brinquedo aos cuidados do Menino Jesus, e tomado pelo Espírito de amor que a ensinou um lindo e possível caminho da santidade. A sua infância toda espiritual. Santa Teresinha conversava com o Menino Jesus, ela brincava com o Menino Jesus,
Ela sentia todo o amor do menino Jesus. Dias antes de sua morte, ela afirmou: pegar um alfinete caído no chão com amor produz fruto de santidade. Sua intenção foi sempre interceder a Deus por todos os fiéis. Por esse motivo, durante a novena de Santa Teresinha, se espera ganhar uma rosa de alguém como símbolo da graça alcançada. Teresinha morreu de tuberculose com apenas 24 anos. No dia 30 de setembro de 1897, dizendo suas últimas palavras: não me arrependo de haver me entregue ao amor. E com o olhar fixo no crucifixo exclamou: meu Deus, eu te amo. Meu Deus, como eu te amo. Eu te amo, meu Deus. Então, faleceu a jovem que depois foi chamada de a maior santa dos tempos modernos. Depois, mais tarde, em 1890, acrescentou em seu nome Sagrada Face, por causa de sua religiosidade. Por esse motivo, durante a novena de Santa Teresinha, se espera ganhar uma rosa de alguém como símbolo da graça alcançada. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, intercedei por nós. A história da novena de Santa Teresinha das Rosas é que o reverendíssimo Padre Antônio Puttigan, no dia 3 de dezembro de 1925, começou uma novena em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus, pedindo à milagrosa santa uma graça importante. Ele pediu que Santa Teresinha lhe desse um sinal de que a novena era ouvida, e este sinal seria receber uma rosa fresca e desabrochada de alguém. E assim, escolheu como oração para os 9 dias, 24 glórias ao Pai, em ação de graça por todos os benefícios que a Santíssima Trindade concedera a Santinha Teresinha durante os 24 anos de sua vida. Esperou com grande curiosidade e, de fato, no terceiro dia da novena, apresentou-se uma senhorita trazendo-lhe uma bonita rosa vermelha de haste comprida. Pode ter sido acaso, mas jamais alguém se lembrara de lhe oferecer uma rosa, normalmente no inverno, com neve copiosa e 10 graus abaixo de zero. No dia 24 de dezembro, o padre iniciou outra novena pedindo duas graças. Para a primeira, não pediu sinal, porque queria ele mesmo sentir o efeito, mas solicitou para a segunda uma rosa branca. Mas ninguém sabia disso. Eis que no quarto dia da novena, a irmã Vitalis entra no quarto do padre Antônio com uma rosa branca na mão, dizendo: Padre, trago-lhe este pequeno presente da Teresinha. Ela lhe manda as lembranças. Todo alvoroçado perguntou: mas de onde vem esta rosa? A irmã explicou: estava na capela onde tem uma imagem de Santa Teresinha. Não tenho costume de ir lá ao altar. Eu não tenho costume de ir lá no altarzinho dela, mas hoje fui e vi uma rosa caíra do altar. Lembrei-me então da Vossa Senhoria e vim trazer-lhe a rosa. Minha querida irmã, se você necessita de uma graça, vive um momento de angústia ou aflição, faça com muita fé esta novena milagrosa de Santa Teresinha das Rosas. Segundo a tradição, meus irmãos, após realizar a novena, a pessoa receberá de alguém, de forma inesperada, uma rosa, como sinal de que Santa Teresinha das Rosas ouviu o seu pedido e lhe atenderá. Então, Santa Teresinha vem através da rosa como um sinal de que você será acolhido, que o seu pedido foi acolhido. Mas nem sempre o sinal é a rosa. Nós temos que ter a sensibilidade
para sentir o que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar e quer nos falar. Neste momento, eu vou finalizar com vocês a história de Santa Teresinha, contando o relato do meu testemunho para vocês. Precisamente em maio de 2015, eu era uma jovem estudante de fisioterapia. Sonhava em formar e trabalhar em hospital para ajudar as pessoas, na reabilitação das pessoas. Então, por acaso da vida, eu vim adoecer. Fui para um hospital aqui da minha cidade, em Patos de Minas. Fiquei no CTI internada 18 dias. E nesses 18 dias, todo tipo de exame que era feito não dava nada. Nenhum exame de imagem, exame de sangue, nada. Eu não tinha nada. Só que os dias iam passando e eu ia definhando dentro do hospital. Eu não falava, eu não mexia, eu não fazia nada. Fui transferida de um hospital para o outro. Quando eu cheguei no outro hospital, os médicos foram fazer um exame mais detalhado em mim, colheram um líquor na minha coluna e mandaram esse exame para Barcelona para fazer. O resultado veio que eu tinha síndrome de Guillain-Barré. Alguém já ouviu falar nessa síndrome? Só porque essa síndrome, o meu corpo mesmo foi provocando essa doença devido às minhas células de defesa não conseguir combater. Agravou-se mais porque eu tive Zika vírus. E ninguém sabia na época o que estava acontecendo. A minha família inteira voltaram-se para rezar. E na minha família, ninguém conhecia a Santa Teresinha. Eu vim conhecer Santa Teresinha através de uma prima da minha mãe que mora em Brasília. Ela falou para minha família fazer a novena de Santa Teresinha das Rosas e que ela ia acender uma vela para mim 9 dias. Ia fazer a novena lá. E meus parentes fizeram a novena em Brasília, fizeram a novena aqui em Patos de Minas. E todos os cantos, todo mundo rezando por mim. Os médicos reuniram a minha família, chamaram meus pais, os meus irmãos e o meu marido e falaram: olha, tudo o que a gente podia fazer para salvar a vida da Yara, nós fizemos. Ela não reage a nenhum medicamento. Ela não reage a nada que a gente dá para ela. Com muito custo, minha família, todos ficaram apreensivos, ansiosos, porque cada dia que passava, os meus batimentos cardíacos estavam diminuindo, a minha respiração estava dificultando. Então, nada que os médicos estavam fazendo estava adiantando. E minha prima começou com essa novena em Brasília e falou que era para o pessoal aqui de Patos começar também essa novena. E assim foi feito. Rezaram-se 9 dias para mim. Eu recebi a graça de sair do hospital numa cadeira de roda, porque os médicos falaram que não tinha mais nada para fazer por mim. Eu fui abençoada. Eu saí do hospital numa cadeira de roda. Fiquei internada quase 2 meses dentro de um hospital. Só dentro do CTI eu fiquei 24 dias. Quando eu saí do hospital, eles me contaram o que eles haviam feito, a novena que eles teriam feito para mim. E eu, em agradecimento, quando eu fiz 1 ano que eu tinha saído do hospital, eu comecei a fazer a novena de Santa Teresinha todos os anos. E até hoje eu faço todos os anos a novena de Santa Teresinha. Começou na minha família, na minha casa, com meus pais, meus irmãos, os meus tios. E eu fui mostrar Santa Teresinha para os meus vizinhos, para a minha comunidade. Hoje eu tenho um grupo de oração chamado Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu tenho
32 membros nesse grupo meu de oração. Todas as pessoas devotas de Santa Teresinha que rezaram do início ao fim comigo desde o meu primeiro dia da minha doença. Eu não vou prolongar muito o meu testemunho, porque eu fico lembrando e fico me emocionando. Mas eu gostaria de contar para vocês que Santa Teresinha é uma santa milagrosa. Vocês devem conhecer mais a fundo. E se você estiver necessitado de uma graça mais urgente, faça essa novena. Faça essa novena com fé, porque Santa Teresinha, ela atende todos os pedidos. Todos os pedidos Santa Teresinha ela atende, porque Santa Teresinha, ela é amor, ela é compaixão. Muito obrigada pela atenção de vocês e que todos vocês tenham uma noite muito abençoada. Fiquem todos com Deus e que Santa Teresinha interceda por você na sua causa, nas suas realidades. Fiquem com Deus e que tenham uma boa noite. Muito obrigada.